A graça e a paz, amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje é dia 25 de janeiro de 2019. Estou passando aqui para deixar uma pequena reflexão que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 3. Diz assim: Indo já de caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e ali te será dito o que te convém fazer. Amém. Glória a Deus. Essa palavra, esse capítulo de Atos dos Apóstolos, essa palavra fala sobre um homem chamado Saulo. Um homem que seu gênero, seu coração, sua personalidade eram mau. Esse homem, a Bíblia diz que era um perseguidor dos cristãos. Ele, ainda com vontade de prender mais e mais cristãos, pede cartas para Damasco. Vai ao príncipe dos sacerdotes e pede cartas para Damasco, ou seja, para capturar e prender mais e mais cristãos. Mas só que no caminho dessa viagem, ele teve uma surpresa. Dessa vez, ele se encontrou com o próprio Deus, o próprio Jesus em pessoa. A Bíblia fala que, indo ele junto com seus companheiros de viagem no caminho de Damasco, veio subitamente sobre ele uma luz poderosíssima, que ele não se controlou e caiu no chão por terra. E ao cair no chão, ele escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo havia matado, sequestrado, aprisionado cristãos em toda Jerusalém, em toda a Judéia, em todas as localidades de Israel. Ele teria capturado e prendido os cristãos. Esse homem era um homem mau, só planejava o mal no seu coração, não tinha dó, não tinha piedade de ninguém. E a Bíblia diz que ele ia para Damasco com esse mesmo intuito de capturar e massacrar os cristãos. Ele era considerado o terror dos cristãos. E o Senhor pergunta diretamente para ele: Saulo, por que me persegues? Por que você me persegue? Por que você persegue os meus servos? Por que você persegue a minha igreja? Dura para você resistir aos agrilhões? Por que você persegue a minha igreja? Deixa o meu povo feliz, deixa o meu povo pregar, deixa o meu povo compartilhar o que tenho visto e ouvido. Aí voltando na história, quando Jesus vai entrando em Jerusalém, na sua entrada triunfal, os discípulos, as pessoas estavam cantando. Todo mundo dizia, e as pessoas diziam, os sacerdotes falavam para Jesus: fala para eles se calarem. Jesus disse: em verdade vos digo que se eles se calarem, até as pedras clamarão. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que se pararmos, mesmo que consigam nos calar, consigam calar nossa voz, Deus vai levantar mais e mais na terra para o adorar. E nos cala aqui, mas ao partirmos dessa vida, vamos adorá-lo na eternidade, no céu de glória. Saulo sai nesse intuito de capturar os cristãos. Saulo sai com esse pensamento de massacrar novamente os cristãos, de prender, de capturar seus chefes. Mas só que essa viagem não deu muito certo para ele, porque ele se encontrou com o líder celestial, que é o Senhor Jesus Cristo. E Saulo cai na terra atônito, muito perturbado, com medo, tremendo. E Saulo pergunta: quem és, Senhor? E o Senhor diz: sou eu, Saulo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E logo ele, levantando os olhos, disse: o que queres que eu faça, Senhor?
E o Senhor dá uma ordem a ele: vai, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Levanta-te, porque agora tu és um dos meus. A quem tu perseguia, hoje tu foste perseguido. E dessa vez tu é quem serás perseguido. E tu quem sofrerá nas mãos dos perseguidores. Pois tu agora é um dos meus. A Bíblia diz que Saulo levanta, os seus companheiros ouviam a voz, aquela voz, mas não sabia de onde vinha. E ao se levantar, seus companheiros o levam para a cidade. E ele fica ali na casa de um homem chamado Judas. Ele ficou por 3 dias cegos e não comeu e nem bebeu. E ali mesmo, naquela mesma cidade em Damasco, havia um discípulo do Senhor, porque tudo que o Senhor faz é perfeito, chamado Ananias. E nessa mesma noite em que Ananias estava na cidade, o Senhor fala para Ananias e manda que Ananias vá até a rua chamada Direita e perguntem na casa de Judas por um homem chamado Saulo. E Ananias, com medo, tenta rejeitar a missão, mas o Senhor diz: não tenha medo, porque ele é um vaso que eu escolhi para anunciar o meu evangelho e o meu reino. E Ananias vai em direção àquela casa e o encontra. Ananias achava que ia encontrar um Saulo terrivelmente perseguidor. Ananias achava que ia encontrar um Paulo malvado, que iria massacrá-lo ou até mesmo matá-lo, mas não. O Senhor mandou que Ananias fosse lá para encontrar um Saulo renovado. Muitas das vezes a gente tem medo de pregar para as pessoas, com medo das atitudes delas, com medo do que elas possam fazer, com medo do que elas são ou que já foram na vida, mas o Senhor diz: vai, porque é um vaso que eu escolhi. Eles são vasos que precisam receber a palavra, precisam receber o bálsamo, precisam receber uma palavra de esperança, precisam receber uma palavra de conforto vinda do Senhor. Então, que possamos não ter medo, não importa o que as pessoas fez, vamos cumprir o ídolo do Senhor e anunciar o Evangelho, sem ter medo das pessoas. Porque o Evangelho não é só para os que são justos, não é para os que estão justos. Jesus não veio para os que estão justos, mas veio para os que estão doentes, perdidos. Ele veio achar o que tinha se perdido. A Bíblia diz que Ananias chega na casa de Saulo, coloca as mãos sobre ele. Muitos não queriam deixar entrar, mas ele toca no rosto de Saulo e receba a visão em nome de Jesus. Naquele momento, a Bíblia diz que caiu como se fossem escamas dos olhos de Paulo. Naquela hora todos se maravilhavam, porque todos não queriam que Ananias entrasse naquela casa, porque falava sobre Jesus. Ele era um pregador da palavra de Jesus. E era justamente por pregadores que eles estavam naquela cidade, para capturarem. Mas eles que se tornaram capturados e perseguidos. E naquela mesma hora, Saulo foi batizado e se tornou um dos maiores apóstolos. A partir daquele momento, Saulo virou Paulo, um dos maiores apóstolos e missionários que o mundo já conheceu. Um grande vaso que o Senhor Jesus escolheu e usou até o final. Muitas pessoas por aí que o Senhor escolheu, mas precisam de uma palavra, precisam de um encorajamento. E mesmo que estejamos podendo, não levamos, vamos levar uma palavra a eles, porque Deus quer usar não só a nós, mas as pessoas do mundo também. O Senhor quer resgatar e quer usá-las na palavra. Então vamos buscar, não vamos ter medo, porque o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo a pregar meu evangelho a toda criatura. O que crê se salvará, e o que não crê já está condenado. Então, eu queria fazer essa pequena reflexão para os amados irmãos, que possamos ser bem mais do que já somos, que possamos sair pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura, porque esse é o ídolo do Senhor e é essa a vontade de Deus. Vamos ser missionários, vamos ser apóstolos, vamos trabalhar para Jesus nessa terra, porque Jesus está voltando, quer nos encontrar preparados para a sua volta e para subir no arrebatamento da igreja. Deus abençoe a todos. Vamos orar pela palavra. Senhor Pai,
Obrigado, meu Deus, por essa rica oportunidade de falar sobre o seu nome, meu Deus. Falar na sua rica, maravilhosa palavra, meu Deus. Obrigado, meu Deus, que possamos aprender cada dia mais, meditar cada dia mais na sua palavra, meu Deus. Dá-nos força, Senhor Jesus, para cumprir o seu ID, meu Deus, por todo mundo, a pregar seu evangelho. Ajuda-nos a ter mais humildade, mais amor, e a ter mais paciência e mais coragem, meu Deus. E não sermos frouxos, mas sermos corajosos para cumprir a sua vontade, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Eu te peço e te agradeço e oro em nome de Jesus, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que vive e o que reina para todo sempre, que breve voltará para reinar para todo sempre. Amém. Deus em Cristo abençoe a todos. Que tenhamos uma ótima noite. Em nome de Jesus.